Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos iniciando mais um culto do Campus Online. Tenho certeza que Deus irá falar com você. Então, preste atenção se você está na sua casa, se você está assistindo no seu celular. Foque, porque Deus tem um recado especial para você nessa noite. Então, reúna sua família, compartilha esse link com essa pessoa que você está pensando aí agora, porque Deus tem algo diferente para falar com você e com essa pessoa que você pensou nesse exato momento. Deus te abençoe. Fala, galera! Tudo na bênção? Valeu, Lucão! Muito bem, Lucão passando a bola para mim aqui. Nós estamos aí no nosso culto online. Esse é mais um trabalho da Igreja do Nazareno Memorial. Nós estamos no nosso campus online, sempre trabalhando no reino e para o reino, sempre pensando em você. Essa é uma grande oportunidade de você ser ministrado pela palavra do Deus eterno. Entendemos, sabemos da correria muitas vezes, então nós entendemos a importância de nós estarmos propagando o Evangelho através da oportunidade do culto online, especial para você, porque sabemos que Deus tem um projeto de vida para você. Então, é claro, vamos orar, rogando as bênçãos do Senhor sobre este momento, sobre a sua casa, a sua família, e que você compartilhe com outras pessoas. Não importa a hora que você está assistindo esse vídeo, mas que você possa compartilhar para que outros possam ser abençoados. Vamos orar então? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o Senhor pela tua bondade, a tua fidelidade. Colocamos esse tempo nas tuas mãos. Abençoe, Senhor, esta pessoa que está nos assistindo agora, ou ouvindo, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale ao coração desta pessoa. Que o teu Espírito Santo renove essa pessoa. Que a unção da multiplicação, que a unção do milagre do Senhor, onde o Senhor leva vidas a viverem coisas extraordinárias, esteja sobre essa casa, sobre essa pessoa. Rogamos tudo isso e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, é claro, vamos primeiro adorar o nosso Deus, com ele aí, o Brunão e o seu inseparável violão. Bora lá? Eu já volto. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Muito bom, né, gente? Poder adorar a esse Deus maravilhoso. Nós estamos aqui aprendendo com Jesus, no seu ensino, como a palavra de Deus nos ensina. Nós estamos nessa jornada através dos milagres de Jesus no livro de João. Já falamos sobre João, capítulo 2, que foi o milagre, a transformação da água em vinho. Já falamos da cura do filho do oficial do rei. Já falamos do tanque de Betesda, do paralítico que foi curado por Jesus. Já falamos da multiplicação dos pães. Olha quanta coisa maravilhosa. E hoje nós vamos aprender quais os ensinamentos de Jesus para mim e para você nesse capítulo 6 ainda de João, mas onde ele relata, na verdade, o momento exponencial que foi Jesus andando sobre as águas. Eu quero ler o texto para que você possa acompanhar comigo nesse momento, e você vai ver a preciosidade da palavra do Senhor ao nosso coração. João capítulo 6, a partir do versículo 16, o texto diz assim: Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram a praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram a seu destino. Esse texto de João, capítulo 6, também, essa experiência, ela é relatada também no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Mateus. Encontramos também esse relato, para você ver como isso foi algo assim marcante. Nós poderíamos aqui, com certeza, citar nesse texto muitas riquezas, mas eu vou me deter em algumas riquezas, alguns pontos importantes. Por exemplo, Mateus e Marcos também fala de Pedro andando sobre as águas. Aqui, João não relata, João se rende, na verdade, aqui ele se detém apenas em apresentar Jesus andando sobre as águas, porque o Evangelho de João foi escrito para mostrar, para apresentar Jesus como Deus. Isso é muito importante. Porém, eu quero destacar 4 coisas para que eu e você, juntos, possamos
aprender. A primeira coisa que eu quero trabalhar com você nesse texto de João, capítulo 6, é que eu e você, muitas vezes, passamos assim, desapercebido, não é? Com as coisas que acontecem. Vejam, percebam que logo após um tempo assim fenomenal, exponencial, né, único, como você queira dar o adjetivo que for para esse tempo, que foi a multiplicação dos pães. Foi assim algo fenomenal, algo então até o momento não visto. De repente, o próximo capítulo da história dos discípulos não é dentro de uma multiplicação de pães, mas, na verdade, eles tiveram que enfrentar um mar agitadíssimo. Mas eu quero destacar duas coisinhas aqui, só para você perceber. Toda dificuldade que eu e você enfrentamos, com certeza pode ser uma grande oportunidade de vivermos algo extraordinário que Deus tem o poder de fazer. Vou repetir. Quando eu e você enfrentamos uma dificuldade, pode ser uma grande oportunidade de Deus realizar algo extraordinário. Nos versículos anteriores, a dificuldade foi uma multidão faminta e não tinha pão suficiente para suprir a necessidade daquele povo. Eles encontraram então um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus fez? Multiplicou. Uma dificuldade gerou um milagre. Quando você vai nesse capítulo 6, nós vamos ver os discípulos enfrentando uma outra dificuldade. Então eu quero começar esse tempo declarando para ti a dificuldade que você está enfrentando, ou que venha enfrentar, ou que já enfrentou. Se você já enfrentou, você está percebendo que você está aí. Talvez com algumas marcas, mas você prevaleceu. Se você estiver enfrentando, olha, não é o fim. As adversidades não são maiores do que os projetos de Deus. Se você, porventura, vier a enfrentar, lembre-se de que outros passaram por dificuldades e também viveram milagres, ação de Deus diretamente. Veja quantas coisas maravilhosas. Então eu quero começar aqui chamando a sua atenção para algo muito importante. Nós não podemos viver a vida achando que ela será baseada apenas em milagres. Porque às vezes nós achamos que a nossa vida vai ser fundamentada apenas em algo extraordinário. E muitas vezes nós ficamos tão extasiados com o milagre de hoje que nós começamos a nos sentir imbatíveis. Mas sabe o que eu percebo? Que os milagres, na verdade, não são para me fazer imbatíveis. Os milagres, na verdade, é para mostrar que eu posso prevalecer diante das dificuldades. O que me faz forte não são os milagres. O que me faz forte são as lutas que eu enfrento
e que automaticamente me leva a viver o melhor de Deus na minha vida. Porque os milagres são resultado de necessidades, de lutas, de provas, de dificuldades. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer que só acontece milagres onde se tem necessidade. Se não houver uma necessidade de algo sobrenatural, não é preciso um milagre. Então, a vida do crente, ela não é resultado de milagres. Na verdade, ela é resultado das lutas, das dificuldades que geram os milagres. Por quê? Porque Deus precisa nos ensinar algumas coisas. Eu quero aqui, rapidamente, mostrar para você algumas coisas que eu aprendi nesse texto. Quando você vai em Mateus, capítulo 14, que relata, que destaca também essa experiência, né, que Jesus mostra para nós, dele andando sobre as águas, eu quero lembrar você de algo. Porque quando você vai no versículo 22 de Mateus, capítulo 14, e em Marcos também repete isso, o texto diz assim: Jesus insistiu com seus discípulos que voltasse ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Essa palavrinha me chamou a atenção. Insistiu. Jesus insistiu com os discípulos. Eu fiquei me perguntando, e quero que você pense, eu gosto muito desses detalhes, por que Jesus teve que insistir que os discípulos entrassem no barco, enquanto ele despedia a multidão? Permita-me aqui pensar um pouquinho. Seriam os aplausos? Seria a admiração das pessoas? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque em João capítulo 6, o texto diz assim, eu vou mostrar para você entender o que eu estou tentando lhe dizer. Quando você vai no capítulo 6, no versículo 15, diz assim: Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para um monte. Veja, o milagre que havia acontecido da multiplicação dos pães gerou naquela multidão algo tão grande que eles estavam querendo fazer Jesus rei. Aí o texto vem em Marcos e Mateus, diz que Jesus teve que insistir com os discípulos. Será que os discípulos não estavam gostando da situação de serem admirados? Aí o Espírito do Senhor fala ao meu coração. Cuidado com os aplausos das pessoas e cuidado com a admiração das pessoas. Cuidado com aquilo que as pessoas querem que você se torne, porque você pode perder o teu propósito e automaticamente abandonar a sua missão. Entende? Eu penso que foi por isso que Jesus insistiu com os discípulos. Entre nesse barco. Vai para Cafarnaum. Jesus sabia o que eles iriam enfrentar. Tanto que Jesus os deixa sozinhos. Para que eles pudessem entender que a vida não é feita de aplausos. A vida é feita de propósitos para o cumprimento de uma missão. Pensa comigo. Cuidado. Às vezes a tempestade se levanta para equilibrar a nossa jornada. Porque nós ficamos tão presos aos milagres, aos aplausos, às admirações, que nós esquecemos de saber qual é o propósito
E qual é a missão que Deus tem para as nossas vidas? Jesus teve que insistir com eles. A outra coisa que me chama a atenção, gente, é também o que está aqui nesse capítulo 6. Isso me chama muito a atenção. Eu compartilho com o Lucas aqui, com o Júnior, que está aqui hoje. Não é o meu Júnior, não, tá? É outro Júnior. Que algo muito interessante, porque o texto diz assim: quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Jesus não tinha vindo para se encontrar com eles. E isto me chamou a atenção, né? Jesus não foi. Jesus demora. Jesus deixa-os sozinho. Agora, quando você vai em Mateus, capítulo 14, o texto diz assim, é algo muito legal, porque o texto diz assim: quando anoiteceu, ele ainda estava sozinho, falando de Jesus. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas. Mas Jesus ainda não veio. Os discípulos lutavam, mas Jesus não aparece. Aí algo me chamou a atenção, que me levou a uma outra pergunta. Onde estava Jesus que não veio naquele momento ao encontro dos discípulos? Onde estava Jesus? João não destaca, mas Mateus e Marcos falam que Jesus subiu ao monte para orar. Talvez você fique se perguntando: onde está Jesus que não vem? Onde está Jesus que não aparece? Onde ele está? Filho, ele está intercedendo por você. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 25, diz que ele vive a interceder por mim e por você. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto os discípulos estavam enfrentando uma dificuldade no barco, olha para um lado, olha para o outro, e nada de Jesus. Onde estava Jesus? Orando, falando com o Pai, apresentando ao Pai os seus discípulos, apresentando ao Pai as suas lutas, apresentando ao Pai as minhas e as suas dificuldades. Deixa eu dizer uma coisa para ti hoje. Talvez você esteja perguntando: onde está Jesus? Jesus está diante do Pai, intercedendo por mim e por você, falando com o Pai sobre as minhas lutas, sobre as suas lutas, sobre as minhas dificuldades, sobre as suas dificuldades. Pastor, como assim? Pois é, a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, como sumo sacerdote, com um corpo humano. Ele sabe quais são as nossas dores, ele sabe quais são as nossas dificuldades. E Jesus está ali exatamente para mostrar para o Pai. E eu fico imaginando Jesus falando assim para o Pai: eu sei o que o Silvano está passando. Eu sei o que o Lucas está passando. Eu sei o que o Júnior está passando, o que a Paula está passando, o que a Cláudia está passando. Jesus não te abandonou. Ele está intercedendo por você. Você crê nisso? Enquanto lutamos as nossas lutas, Jesus prepara a nossa vitória.
Terceira coisa que me chama muito atenção é quando ele virá. Pastor, então quando que ele vem? Quando ele virá? Veja, o texto é muito interessante, porque o texto diz assim, vamos voltar aqui para João, capítulo 6, e você vai ver algo muito interessante. O texto diz assim, quando ele virá, o texto diz, depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, depois de remarem. Outro texto, Marcos diz, depois de lutarem, depois de enfrentarem, depois de lutarem. Quando que Jesus virá? Jesus virá quando eu e você não tiver mais força para vencer o que parece invencível. Não é um milagre? O milagre é algo sobrenatural. O milagre é algo que está além das nossas forças. Então, quem espera um milagre tem que ir até o fim. O milagre acontece quando a medicina diz não. O milagre acontece quando as situações são totalmente contrárias. Veja que interessante. Enquanto os discípulos estavam ali remando, Jesus estava orando e observava-os de longe, porque Jesus, na sua oração, já sabia o que os discípulos estavam enfrentando. Mas Jesus não veio, não era o momento, porque os discípulos ainda tinham conhecimento e luta e batalha. Olha, Jesus só virá quando você não tiver mais força para segurar o remo, quando você não tiver mais força para levantar a vela, para pôr o barco contra o vento. Jesus só virá. Não é quando você abandonar, não. Jesus não vai vir quando você abandonar a batalha. Jesus não virá quando você abandonar a jornada. Jesus virá quando em meio à jornada, em meio à batalha, você já entregou tudo de si e já não tem mais o que fazer. Aí ele vem. Percebe? Eu fico maravilhado com a palavra do Senhor. Porque o Senhor espera de nós que a gente não abandone a jornada, que a gente não abandone as lutas, mas que a gente pegue no remo, se necessário for, que a gente pegue para levantar as velas e pôr o barco, e lutar contra o vento, e lutar contra as forças. Sabe para quê? Para mostrar para mim e para você que o milagre de ontem valeu para o ontem. O milagre de ontem me empurra para o milagre de hoje. Mas eu não posso viver a minha vida baseado apenas no que aconteceu ontem, porque hoje eu tenho uma outra necessidade. E o Deus do milagre de ontem realizará coisas novas hoje também. Quando ele virá? Quando as suas forças já tiver exaurida, quando você já tiver cansado, exaurido, ao ponto de falar, não aguento mais. Aí o Senhor chega, aí ele entra com a sua providência. Então, você está esperando o milagre de Jesus? Então, pegue esse remo que você abandonou, que ainda não era hora de abandonar. Pegue essa rede que você dobrou e guardou e joga ela novamente no mar para que você possa viver o novo de Deus. Não existe milagres sem lançar a rede de novo. Jesus, certa vez, falou para Pedro, vá até o mar
lance o anzol e você pegará um peixe e dentro da boca do peixe terá uma moeda e você pagará um imposto, meu e seu. Jesus poderia ter feito assim, gente, ó, aparecer uma moeda na mão dele ou no bolso, na bolsa de Pedro, mas ele diz, vá ao mar, lança o anzol, pegue o peixe, abra a boca do peixe, que lá terá uma moeda. O milagre de Deus não é para pessoas preguiçosas. O milagre de Deus é para pessoas que lutam, ou que lutem até o fim, crendo. E aí as suas forças não dá mais, porque já não depende mais de você. Aí entra a provisão de Deus. Isto é milagre. Então levante, vá ao campo, reme, enfrente as ondas, enfrente as ondas. Mas como diz Isaías, elas não submergirão sobre você. O salmista diz, se não fosse o Senhor, as águas já teriam submergido. Mas o Senhor tem estado com você. Volte para o campo. Volte para a batalha. E assim você verá e viverá o milagre do Senhor. E para finalizar, como ele virá? Simples. Não é um milagre? Não é um milagre? Como ele virá? Veja, João capítulo 6 diz como ele veio. Como ele veio? Olha o que diz o texto. Que ele veio de que maneira? De repente viram Jesus caminhando sobre o mar. Como ele veio? Ele veio como Deus. Não é um milagre? Não é um sobrenatural? Então, o sobrenatural é fruto do que Deus é. Ele é Deus. Ele veio andando sobre as águas. Ele não veio como os discípulos. Ele não veio lutando. Ele não veio remando. Não, ele veio andando sobre as águas. Afinal de contas, ele é Deus. Ele é o Criador. Ele vem com as águas debaixo dos seus pés para mostrar para os discípulos e para mostrar para mim e para você que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Como ele veio? Ele veio como é Deus. Ele veio como ele é, andando sobre as águas. Ele é Deus. Você já viu algum homem andar sobre as águas? A não ser Pedro, também nesse texto, quando Jesus o chama. Porque não foi a capacidade de Pedro que o fez andar sobre as águas. Foi o chamado de Jesus. Quando Jesus disse, vem Pedro, o vem de Jesus é quem trouxe Pedro. Foi o vem de Jesus, a palavra de Jesus, que fez algo acontecer. Pedro não tinha fé suficiente para andar sobre as águas, tanto que, passos depois, ele afogou, afundou, e só não afogou porque clamou. Então veja, como ele virá como Deus. Para mostrar para mim e para você. Não se turbe o vosso coração. Se é milagre, vai ser como eu sou, como um Deus. E como Deus, eu trago à existência o que não existe. E como Deus, eu chamo à existência o que não existe. E como Deus, eu multiplico o que está faltando. E como Deus, eu chamo o morto para a vida. E como Deus, eu mudo o tempo. E como Deus, eu venho andando sobre as águas. Eu declaro sobre a sua vida nesse tempo. Não é um milagre que você espera? Então Jesus virá como ele é, o próprio Deus. E como Deus, o impossível irá
acontecer. Eu profetizo sobre a sua vida. Como que ele virá? Ele virá como Deus. E o impossível se tornará possível. Por isso que ele veio caminhando sobre as águas, para mostrar para os discípulos: o impossível é possível. Porque no meu vocabulário, diz o Senhor, não existe impossível. Porque tudo é possível. Eu sou o Deus que gera as possibilidades. O impossível é para ti. Lembra que o anjo perguntou para Maria? Porventura há algo impossível para Deus? Nada. Não existe impossibilidade no vocabulário de Deus. Pastor, como ele virá na minha vida? Como Deus. Como Deus. Como Deus. E como Deus, ele fará algo exponencial na sua história. Por isto, pegue o remo na mão. Por isto, não abandone, porque ele está te vendo. A hora que a luta for maior do que o que você e do que eu possamos suportar, pode ter certeza, ele virá. Que Deus te abençoe. Vamos à adoração e depois voltaremos para orar. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Oh, eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Oh, e se teu barco parecer que vai naufragar, que está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá, pois eu estou
contigo, filho, eu estou. Contigo, filho, eu estou. Contigo, filho. Que bênção de adoração, que bênção de palavra. Vamos orar? Eu quero fazer 3 orações. Primeira oração que eu quero fazer é para que você possa entender que Deus não te abandonou. Não te abandonou. As tempestades é para equilibrar as coisas. Para mostrar para mim e para você que cada dia nós dependemos dele. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Bendizemos o Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade. Graças te damos. Sara o nosso coração. Pois não podemos ficar preso aos aplausos, não podemos ficar preso ao que querem fazer conosco, porque nós podemos perder o propósito e deixar de viver a missão. Então, nos fortaleça. Fortaleça esta pessoa para que ela possa entender que o Senhor não abandonou-a, mas que o Senhor, na verdade, quer que ela entenda que a vida cristã é feita de equilíbrio. Em nome de Jesus. A segunda oração que eu quero fazer com você nesse momento é para que o Senhor te dê força para você novamente pegar o remo na mão, enfrentar as lutas, enfrentar a tempestade, para que você possa encontrar com o teu milagre. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo fortaleça esta pessoa que talvez tenha abandonado as lutas, as dificuldades têm tomado a sua vida, ao ponto que ele ou ela tenha abandonado, achando que é melhor esperar o que Deus vai fazer sem lutar. E nós sabemos que não é assim. Sabemos que o Senhor virá quando nós estivermos com os remos na mão, enfrentando as lutas, enfrentando as tempestades, enfrentando o vento, e o Senhor intercedendo por nós, e o Senhor orando por nós, e o Senhor nos vendo que nós estamos ali guerreando, batalhando. Ah, papai, eu peço que o Senhor traga um fortalecimento para esta pessoa. Espírito Santo do meu Deus querido, Espírito Santo, meu Deus querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor renove o ânimo, a força desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, desse jovem, dessa adolescente, em nome de Jesus, para que ela não abandone as suas lutas, porque em breve aquele que vem virá, em nome de Jesus. A terceira oração que eu quero fazer agora com você é para que o milagre venha sobre a sua vida, pois Hebreus diz, aquele que vem virá e não tardará. Você crê? Pai, em nome de Jesus, eu profetizo agora o milagre. O milagre. Como o Senhor veio, como o Senhor virá, como o Senhor veio, andando sobre as águas, para mostrar que o Senhor tem o controle, o Senhor é Deus. Então que o Senhor venha como o nosso Deus querido, o nosso Deus todo-poderoso, faça o impossível se tornar possível
a esta casa, a esta família, a esta história, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que o possível do Senhor se manifeste, porque no teu vocabulário não existe impossibilidade. O teu vocabulário, Senhor, só tem possibilidade, porque tudo é possível para o Senhor. Então que o Senhor venha com saúde, traga saúde, realize um milagre nesta casa, seja em qual área for necessária. Eu abençoo em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Valeu, povo lindo. Deus te abençoe. Espero que você tenha sido abençoado. Se você foi, compartilhe esse tempo. Tem coisas grandes que Deus tem preparado para nós. Em breve, você terá surpresas sobre o que vai acontecer com esses devocionais e com essa palavra. Tem coisa boa chegando. Creia. Beijo no teu coração. Até os devocionais e até quarta-feira no culto online. Te esperem na igreja também. Bora lá. Beijo. Tchau. Glória a Deus. Que palavra abençoada que veio direto de encontro aos nossos corações, né? Tenho certeza que você foi abençoado nessa noite. Aqui ao lado está também o nosso Pix, no nosso QR Code. Se você quer ofertar em nossa igreja, se você quer continuar financiando, né, os nossos cultos online, que eu tenho certeza que está sendo impactante para você, para sua família, é só apontar o seu celular para o QR Code e fazer a oferta que Deus tocar no seu coração. Te espero até quarta-feira que vem. Até mais. Tchau, tchau.